como é que você conseguiu pegar uma casa de aluguel? Como é que você É, conseguiu? em- Morar em casa ou apartamento aqui no Japão? O que que será que é melhor, hein? Ah, eu acho que em casa deve ser melhor, hein? Ou será Será? que não? Vamos descobrir? Olá, pessoal, eu sou a Jéssica. E eu sou o André. Sejam muito bem-vindos ao Marmitex Japão, por quê? Estamos sempre prontos para a viagem. Gente, e como vocês podem ver, nós temos um convidado super, mega, master, blaster especial, Fabrício! muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado por esse espaço, muito obrigado pela oportunidade, obrigado vocês que estão assistindo. Vamos conversar a respeito de um assunto bastante interessante aqui no Japão, né? Existem muitas diferenças entre você morar em casa ou apartamento para cá. Inclusive a gente É, tem muitas dúvidas porque a gente sempre pensou nisso, mas sempre fala, poxa, é tão difícil pegar uma casa, né? E hoje a é gente vai verdade. descobrir o que é preciso, a gente vai descobrir as diferenças físicas, né, da É. casa, né? Realmente esse lance de contrato, de luva, tudo que eu acho que você passou tudo por isso, todos esses passos tediosos, né? Você teve Sim, que sim, são diversos passos que você precisa seguir, né? Precisa concluir para você conseguir alugar uma casa. Imagina realmente. comprar uma. Então fiquem aí até o final do vídeo para descobrir todos esses passos, ok? Exatamente. Gente, para quem não sabe, eu e o André, nós moramos em apartamento. Nós moramos no Japão agora já faz uns 5 anos, mais ou menos, ao todo, né? É, Voltamos pro Brasil, voltamos para cá pro Japão também de novo. E para quem não sabe, o Fabrício, ele mora em casa aqui no Japão. não é qualquer casa, é uma casa Exatamente. daquelas bonitas, aquelas casas da hora. Exatamente. É. E ele vai contar detalhes de como é que é morar em casa aqui no Japão, né? Porque até a gente tem muita curiosidade aí pra você contar pra nós, hein? Olha, é uma das coisas, é uma das experiências, na verdade, que eu nunca pensei que fosse ser tão difícil, né? Porque, afinal de contas, no Brasil parece que não tem muita diferença, a não ser o fato, vamos dizer assim, físico, né? De você morar num apartamento e você morar numa casa. Mas aqui no Japão, essas diferenças, elas são, meu bom dizer, gritantes Uhum. em diversos aspectos, né? Não somente no físico, existe também as diferenças do enfim, de como você consegue aproveitar, de quando você consegue adquirir uma, né? Existem diversos requisitos que você precisa preencher para conseguir ser elegível a alugar uma casa, né? Embora apartamento seja relativamente fácil e existam diversos tipos de apartamentos e diversos tamanhos, né? A casa é uma coisa, eu assim posso dizer até mesmo que é um pequeno luxo, né? É É Para verdade, verdade. quem, né? para nós imigrantes, né, que estamos aqui batalhando, né, o Okané de todo dia, né? É Mas, ô verdade. Fabrício, conta pra gente. Você mora hoje em casa. Você sempre morou em casa? Tipo, você chegou do Brasil já morando em casa? Não, 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 não. Eu cheguei aqui, morei num apartamento, né? Morei num condomíniozinho, né, num apartamentozinho, bem simples, mas ainda assim ele era considerado grande para os padrões japoneses. Mas como os padrões grandes japoneses, para mim, são não tão grandes, eu ainda me sentia apertado, né? Se você fosse mensurar isso daí com um apartamento do Brasil, ele seria o quê? Uns 50 metros quadrados? Você diria Por alguma coisa aí. do tipo? É? É, Realmente, por aí. realmente, para os padrões do Japão, 50 metros quadrados não é tão pouco assim, não. É razoável, né? Eu acho que 50 metros quadrados, 50, 60 metros quadrados é o que você encontra com maior frequência, Uhum. né? E, logicamente, esses 50 metros quadrados extremamente divididos, né? Porque existem diversos setores na casa que vão sempre existir, né? Por exemplo, banheiro, né, e tal, né? Sim. Mas a maioria das vezes essas divisões não são tão igualitárias ou tão, assim, equivalentes, né? De uma forma de oferecer conforto, né? Assim, vocês vão notar quando a gente começar a debulhar mais a respeito de como Sim. as casas funcionam, né? A parte por dentro, né? Casa e apartamento. Mas por curiosidade, então você teve a experiência então de já morar em apartamento, né? Então você tem referência. O que que te fez querer morar em casa e não continuar no apartamento como você já estava? Seria cômodo, né? Simplesmente você, de repente, eu quero um apartamento um pouquinho maior.
Podia Ou tipo, eu ser. quero 3 LDK, sei lá. E Uhum. aí você foi pra uma casa, né? Você morar em apartamento, primeira coisa é a parte estrutural. As casas, os apartamentos, a grande maioria deles, não estou dizendo todos, Uhum. tá? Eles são construídos, é uma espécie de drywall. As paredes não são tão, como é que chama, maciças, né? No sentido de impedir sons passarem por entre elas. Verdade. Então, os vizinhos te escutam com facilidade tem muito silêncio, né? Durante a noite, por exemplo. Então, eles te escutam com muita facilidade, né? Os sons das casas, eles passam entre as outras casas. Se você tiver. E como assim, são, por exemplo, o piso. Normalmente é sempre bastante oco, então esses sons eles passam com muita facilidade, Na né? verdade, Isso incomoda bastante. funciona como, né, o bojo de um violão, né? Que é aquele negócio, aquele Exatamente. espaço entre o teto e o outro, aquele espaço vago, amplia o som, na verdade, né? Parece. Exatamente, exatamente. Na verdade, a grande maioria dessas casas elas possuem uma espécie de espuma térmica, né? Porque para tentar manter as casas com algum tipo de temperatura, né? Algum tipo de aquecimento quando está muito frio, ou então não deixar ficar tão quente quando está calor, enfim. Mas mesmo assim, o som é bastante complicado, ainda mais para mim, que eu trabalho com Nicotai, né, com 2 turnos, então às vezes eu tô dormindo quando o resto do mundo tá acordado e você não consegue dormir, né? Porque, bom, o pessoal tá vivendo a vida e tal, aí você tá tentando descansar para poder acordar de noite, né, para trabalhar. Esse Isso foi um dos pontos. acontecia? Isso acontecia, Oi? então. Você não conseguia dormir por Muito. conta dos vizinhos. Muito. E Hum, ainda mais o fato de que eu morava num conjunto de prédios, na verdade, eu morava num apartamento, estava num prédio, e haviam muitos outros imigrantes, né? Então, Hum. assim, nós brasileiros, nós somos barulhentos por natureza, não tem como, né? A gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, então acaba invadindo o espaço do silêncio alheio, né? é Tipo, no verdade. Brasil você até fica de boa com isso, porque afinal de contas é normal, é comum, né? Cultural, né? É Praticamente. cultural, é exatamente, né? E você consegue gerenciar isso. O problema é que aqui no Japão a nossa rotina de serviço é um pouco mais pesada, então você demanda um pouco mais de tempo para conseguir relaxar e descansar. E, e, Mas e, assim, e os tipos de né? serviço do Brasil tem muito menos serviço noturno que aqui comparado. Exatamente, Então, esse também exatamente. já não é um problema. A gente sabe que geralmente lá pelas 10 horas, supostamente as pessoas vão parar de fazer barulho É. e aí todo mundo vai estar dormindo. Só que Uhum. aqui no Exatamente. Japão é muito frequente esse lance de você ter um vizinho que trabalha de noite e você de manhã e fica trocando, né? Complicado mesmo. Isso, exatamente. E curiosamente também, esse foi um ponto, né? O segundo ponto foi simplesmente o fato de que alguns serviços eu não conseguia se eu estivesse morando em apartamento. É? Nossa, como assim? É uma das coisas que a gente vai conversar depois, mas, por exemplo, internet, telefone, TV por assinatura, essas coisas todas mudam quando você vai morar em casa, né? Principalmente a Nossa. questão da internet, que onde eu morava já possuía uma internet deles. Hum, Mas a internet era uma espécie de, vamos dizer assim, uma rede que existia no prédio e era distribuída entre todos os apartamentos, em todos os apartamentos, né? Só que para mim chegava uma determinada quantidade de velocidade que não era tão agradável. Eu queria colocar uma velocidade mais alta, Hum. né? Mas eu não conseguia porque eu tinha que passar por esse gargalo do prédio, da estrutura do prédio, né? Da e infra do não, e prédio. não dava para você contratar uma internet de fibra de fora? Não, até conseguiria contratar, como eu assim fiz. Eu contratei Hum. um serviço externo, mas esse serviço externo também passa pela infra do prédio. E aí Ah, eu Meu passava no Deus. mesmo gargalo, não tinha como, né? caramba, sério. Então, Ele usava a mesma infra de todo o resto. exatamente. Não, não, não havia possibilidade, até mesmo eu conversei com eles, né? Falei, olha, as velocidades que eu contratei não estão chegando aqui, né? Como é que faz? Aí eles, então, não tem como, porque o que nós estamos oferecendo está chegando no seu prédio, só que o gargalo do seu prédio, né? Ele não permite passar isso tudo. Aí eu falei, vixe, e aí, o que eu faço? Ah, não, se você estivesse morando em casa. Né, Fabrício? Eles podiam ter avisado isso antes, né? De contratar. Ah, cara, uma das coisas que assim que eu acho que eu gostaria muito, muito mesmo, é que fosse criado um manual básico de vir É. morar no Japão. É. É, E quando você chega aqui, você chega no aeroporto, né, e você fala assim, ok, vamos viver neste novo lugar.
né? Ninguém te ensina muitas coisas. Muitas das vezes você vai se pegar trocando pneu com o carro andando, né? E foi essa uma das oportunidades que eu tive. Caramba, né? Caraca, Complicado, Fabrício. né? Mas então foram esses os motivos ou tem mais coisa? Você lembra de mais algum motivo assim que tipo, meu, de verdade, a gente precisa sair desse lugar, eu acho que casa é a melhor solução. Espaço físico, Olha, talvez? assim, pode ter havido sim alguns outros menores, mas realmente a questão do descanso para mim foi fundamental, né? Sim. Todas as outras eu conseguia gerenciar de alguma forma, mas a questão do descanso não dava, porque os meus vizinhos eram extremamente barulhentos, né? Eles tinham filhos e os filhos deles não. Bom, as Criança, crianças né, hoje em gente? dia, não tem como, É, né? Cheias de apartamento, é tudo energia. assim. Então assim, eu precisava descansar e eu não queria me estressar com ninguém, né? Logicamente, não queria assim, ficar mal com ninguém. Então eu preferia sair, né, do que ter que lidar com aquilo. O problema, na verdade, é que ir para um outro apartamento, provavelmente nós teríamos os mesmos problemas. Porque é tudo Hum. muito junto, né? Então aí, bom, se eu quero descanso, eu preciso encontrar algum lugar que seja isolado, né? Ou pelo menos não tão próximo dos vizinhos como era num apartamento. É, Foi porque por os isso que a apartamentos gente aqui são literalmente colado, né? Sim, é Coladinho. colado um no e outro, as né? casas, apesar de serem próximas, você vai ter aquela distância ali Uhum. suficiente, né? Para Sim, mas ir e vir. mesmo que haja alguma proximidade você morando em sua casa, a vizinhança ainda respeita o fato de você estar na sua casa, na sua Hum. residência, naquele É. período, então, ok, eles Tá no sabem que gato, né? você né? Logicamente, se você resolver fazer uma rave às 9 da noite, né, eles vão chamar a polícia, mas Com certeza. assim, mantendo, né, o respeito de todo mundo, fica tudo ok, né? E bom, para mim foi uma mudança fundamental, assim, tipo, mudou totalmente a minha experiência de vida aqui no Japão, morar Caramba, em que casa, legal. na Que verdade. legal, né? Mas olha, Fabrício, você estava falando então, já que a gente entrou no âmbito de apartamento, para você contar sua experiência primeiro, como é que foi morar nesse apartamento, né? A gente aqui, a gente já morou em uns 4 lugares diferentes, mais ou menos. E de todos, esse onde a gente está morando agora, que é o CDHU do Japão, tem vídeo aí no canal, vou deixar um cardzinho aqui para vocês, se tiverem interesse de assistir, tá bem legal. Mas claro, durante esse vídeo, enquanto a gente for falando, do que a gente for falando dentro dos cômodos e tudo mais, vou mostrando aí pedaços, trechos dos vídeos para vocês saberem como é que é. Mas aqui as paredes são de concreto. Isso é Não uma as coisa. internas, né? Não. Entre O nós, não, prédio em mas. si é uma construção diferente. E é uma construção muito antiga, inclusive. Mas ele foi construído com um objetivo e hoje, basicamente, quem mora aqui são idosos, né? Como nós, não brincadeira. São idosos e famílias que têm uma renda muito baixa. Né? Então, mãe Estrangeiros. solteira, estrangeiros, claro, porque a gente quer o quê? A gente quer economizar, esse é o nosso foco. Então, aqui a gente não tem problema de barulho. É verdade. Aqui é muito tranquilo, muito, muito, muito. Às vezes até ouve uns passos e tal, mas assim, sabe, é Nossa, mas é muito muito difundinho. mínimo, muito mínimo. Mas aí eu acredito que seja por causa que é de concreto, né? A Eu grossura das acho. paredes aqui, A se você vê, é estrutura aqui absurdo. é bem diferente dos E- outros, de Então, todos os outros. esses prédios mais antigos, eu acredito que eles sejam feitos, né, de alvenaria, de concreto, né? Tem são mais sólidos, né? É, Esse apartamento que eu fui morar é um apartamento novo, né? aí Então, eles têm assim, ele parede. foi construído com, enfim, sei lá, a É Liga da Justiça papelão. resolveu. É É papelão. papelão, papelão. Isso aí. A Liga da Justiça resolveu montar um apartamento porque o prédio foi erguido muito rápido, entendeu? Tipo, Meu Deus. né? Então, eu, né, conversando com algumas pessoas, né, esses longos tempos que eu morei aqui, né, algumas pessoas me disseram, eu não sei se isso é correto, mas tô passando o peixe do jeito que me passaram, então, enfim, as casas são construídas atualmente dessa forma justamente para serem fáceis de serem remontadas caso elas venham abaixo. Né? Porque é Ah, muito mais fácil você reconstruir. Porque, bom, todo mundo que mora aqui no Japão sabe que aqui parece aqueles joguinhos, sabe, de construção do computador, que Civilization lá. você vê um carinha com martelinho, né, batendo na rua assim, e aí no dia seguinte tem um prédio ali onde ele estava batendo. é muito rápido, as coisas É acontecem tudo muito muito rápido. Então, a rápido. forma como eles constroem é muito rápida, é muito segura, mas também é muito, chama assim, ela consegue. Quando há terremotos, essas coisas, a casa treme, ela não cai.
É. né? Ela Uhum. treme, É, enverga, quebra, mas ela não cai, a não é ser que seja muito proposital, né? forte. Totalmente proposital, né? Exatamente. E é É. muito mais fácil reconstruir, muito mais fácil reformar esse tipo de casa. Tanto que aqui na minha vizinhança, aqui, vira e mexe, eu vejo umas 3, 4 casas sendo reformadas assim, direto, né? Os caras põem tudo abaixo e constroem tudo de novo, É, entendeu? Fabrício, já Caramba. dizia os três porquinhos, né, cara? A primeira casinha lá, que o cara só batia o vento lá, caía, era mais fácil de construir também, né, cara? Então, assim, É. eu acredito que essa afirmação seja verdade, né? Mas, lógico, se eu tivesse encontrado, né, um apartamento também igual, né, nos mesmos moldes que o seu, nossa, eu não teria me mudado para morar em casa, porque o que para mim realmente pegou foi a questão do som, né, a questão do barulho. Então, para mim, não teria barulho, então não teria necessidade de estar morando numa casa. E detalhe, aluguel. Ah, Ah, sim. O sim. aluguel das casas é visivelmente mais caro. É. Mas é legal que a região que você mora não é uma região relativamente cara comparado com as regiões mais É mais próximas a interior Tóquio, que você né? mora, né? Sim, sim, é bem interior. É bem interior. A É, gente isso acaba mora. sendo uma É vantagem, roça né? mesmo. Acaba sendo uma Uhum. vantagem, Sim. porque, por exemplo, quanto você paga de aluguel pela sua casa? Então, atualmente, o meu aluguel, ele tá até barato, porque a gente conseguiu. Eu não sei qual foi o esquema, mas o dono, né, da casa, ele alugou pra gente num valor assim muito abaixo do que nós estávamos esperando para casa, né? Então, Hum. eu tô pagando atualmente por volta de 65 mil mês, né, Poxa, de é bem aluguel. barato Sei. mesmo, hein? É E dá bem para barato. quantos carros a garagem da casa? Então, se for QI de doxa, Hum. são três. Se apertar um pouquinho, quatro. Olha só que Caraca, beleza. meu, enorme. É, 65 mas mil com 3 vagas de carro, podemos dizer assim, né? exatamente isso. Aí tem um quintal, no caso, o quintal de trás é amplo, né? O quintal da frente já não é muito quintal, mas enfim, ele Mas você tem é dois quintais, né? considerável. Tem 2 quintais. É. Três, E porque você tem o tem um quintal da storage, minha né? Você casa. tem um storage place lá, um Tem armário, né? isso, tem que eles chamam de monoque, né? Ah, Que é o, aqui. enfim, o storage lá, onde a gente guarda as bagunças, né? Pneu de neve, essas coisas também. Cara, muito barato, porque só pra ter, né? O pessoal ter uma E a base. gente, quanto que a gente paga de aluguel, Pra amor? ter essa base de comparação, 58 mil Só o só aluguel. aluguel. Só que daí a gente tem mais Tem a vaga do carro. 4 mil da vaga do carro. É, Então daria 62 mil para uma vaga uma vaga. Isso aqui é um apartamento. Remédio não é tão grande, mas também não é pequeno, Deve ter né? uns 45 metros quadrados, alguma Hum. coisa do tipo. E é velho, né? É Assim, bem comparado antigo. com as casas que eles já mandam reformado e tudo É, assim, tatame todo é, cagado, lascado. não tá, assim, não é legal. É, Então não. você vê, né? Realmente, comparando assim, um custo-benefício muito bom, Muito né? Que melhor. você tá tendo aí nessa casa, né? Esse valor que vocês estão pagando de aluguel é exatamente o valor que eu pagava no outro apartamento. Que era novo. Exatamente o mesmo valor. É um pouquinho menos até, era 57 mil. Mas eu ainda tinha a vaga a vaga, né, do carro, e era uma vaga só. Né? Se eu Uhum. quisesse outra vaga, eu teria que pagar mais um adicional para poder conseguir uma segunda vaga. Uhum. Num total, né, era 4 mil da vaga do carro, né? E se eu precisasse de mais uma vaga, ia pagar, acho que era 4 mil, era 2 mil, não lembro. Eu sei que no total, eu praticamente ia pagar o valor de aluguel que eu tô pagando aqui. Você vê? Caramba. Aí, Fabrício, vamos começar do começo, no Vamos lá, sentido vamos de lá. como é que você conseguiu pegar uma casa de aluguel? Como é que você conseguiu? A primeira coisa que nós tínhamos de interesse, na verdade, é procurar um apartamento maior, né? Eu sempre queria isso, né? É porque aqui nós temos os apatos, né, que eles chamam, tem os mansions também, É. existem essa mesma diferença, né? Que, se não me engano, os mansions são um pouco maiores e tal, Uhum. né? E as casas, enfim. Né, Uhum. nós estávamos procurando por uma casa maior, né, que tivesse um cômodo a mais, que é justamente esse aqui onde eu estou, que seria para fazer um estúdio, né? Escritório, estúdio. Uhum. Isso. E aí nós estávamos também tentando encontrar uma casa que não fosse um apartamento que não fosse de 2 andares, porque sim, existem apartamentos de 2 andares aqui.
Mas, beleza, só ter vontade não adianta, né? Então a gente teve É. que ter vontade e dinheiro, né? Também porque tem a tal da luva, né? Que eles chamam, né? Achei que até engraçado, porque lá no Brasil nós temos o cheque calção, né? Que eles chamam, Ah, né? é verdade, né? Então aqui mudou só qual é a vestimenta, né? Aqui é uma luva ao invés de ser o tal do calção. Desculpa, gente, pelo trocadilho, porque eu tive que fazer realmente. Mas vamos Não, lá. gente, só trocou uma peça de roupa. É. Trocou um Ué, calção por uma só. luva. Só isso. Só isso, Então, só. aqui a tal da luva, ela funciona quase que do mesmo jeito, né? No Brasil, esse tal do cheque calção é uma espécie de seguro que você paga pagando alguns aluguéis adiantado, né? Para você conseguir entrar na casa. Pelo menos o que eu consigo lembrar, né? Agora, a luva aqui no Japão é uma espécie de indenização que você paga imediatamente quando você entra na casa para, se por acaso você causar danos lá dentro, né? Só que o Tipo, problema é que se você não causar danos, também você não ganha você não pega de volta essa grana, É, né? né? essa grana volta para você. A Ah, volta. volta! Não No sabia. final no final do teu contrato, eles vão na sua casa fazer uma revisão, né? Sempre vai ter alguma coisa para fazer, né? E essas algumas coisas nunca são baratas, mas assim, esse valor é justamente para cobrir esses danos, né? Se exceder, você vai ter que pagar do seu bolso, lógico, né? Mas se não, você simplesmente morou lá de boinha e o valor tá ok, né? Eu já fiquei sabendo de pessoas que receberam esse valor de volta, né? Tanto que o que me foi explicado é que esse valor é justamente para cobrir isso, né? Para cobrir esses danos, né? Se não tem dano, não tem por que ficar coberto, né? Então toma o dinheiro de volta, né? Então esse dinheiro deveria voltar para Ah, você Mas, de legal. alguma forma. Fabrício, você acha que isso daí é uma coisa, por exemplo, específico de alguns tipos de contrato, ou você acha que isso é uma via de regra de quem aluga uma casa? Você acha que pode ser que tem imobiliárias que te devolvam esse dinheiro, tem outras que de repente não, É, porque está no contrato? Você acha que. então, assim, eu acredito que isso não seja via de regra. Eu acho, assim, via de regra, assim, variável por imobiliárias. Eu acho que é uma coisa bem japonesa, sabe? Eu Sim. acho que todas elas têm. Eu vou acreditar, sim, eu vou acreditar no coração das pessoas nesse sentido, de que sim, esse valor ele é adquirido para esse custeio e caso termine com o seu contrato, você devolva a residência, eles fazem lá a verificação e devolvem o dinheiro, né? Entendi, entendi. Mas eu vou também acreditar que pode ser que isso não aconteça com tanta facilidade assim, pois assim, bom, eu não tenho tantas informações sobre pessoas que Certo. alugam casas, né? Hum. E das que eu conheço, assim, que saíram de uma casa para outra, normalmente saíram de uma casa e foram morar na sua casa própria, né? Eles Entendi, compraram uma casa mesmo, entendi. né? E quando saíram tinha muita coisa para fazer, então o dinheiro nunca voltou porque eles, afinal de contas, precisavam custear. Mas eu acredito que sim, cara. Acredito que seja uma regra daqui mesmo, né? Se alguém, né, logicamente, estiver assistindo a gente aqui e sabe de alguma coisa um pouco mais aprofundada sobre essa regra, coloca aqui nos comentários pra gente que, Isso. cara, é vivendo e aprendendo. Aqui no É, Japão é assim. vai Verdade, ser muito verdade. bem-vindo o comentário. Agora, eu tenho outra, na verdade, duas dúvidas que têm a ver uma com a outra. Outro dia, conversando com um colega de trabalho, entrou nesse assunto de alugar casa ou alugar pato e aí você tem que pagar essa luva de início, né? Que eu acho que deve variar o valor de acordo com, de repente, o tamanho do apartamento ou a localidade, enfim. Mas o que ele me comentou foi o seguinte: quantos anos você está nessa casa agora? Ah, vai fazer 3 anos já. Então, provavelmente você já renovou o contrato alguma vez, né? Já renovei. Já renovou, né? Então, esse meu colega de trabalho disse o seguinte: bom, alugar casa, apato aqui no Japão é complicado porque você tem que pagar a luva quando você entra, certo? Um valor X, que a gente não vai saber especificar exatamente, mas você vai ter que pagar esse valor. Só que toda vez que você for renovar a casa, você tem que pagar a luva de novo, novamente. Isso Isso, aconteceu? isso acontece mesmo ou talvez seja uma coisa que não é toda hora que. Vamos lá. Acho que ele não está errado, mas ele também não está correto, né? Vamos dar uns 50% para a afirmação do rapaz. A luva, na verdade, ela consiste nesse valor que eu falei, né? Que você paga para indenizatório, mas ele também tem outros detalhes dentro dela, né? Hum. Na somatória dos valores, no final, se você for verificar a discriminação do que é cada um, você vai encontrar alguns seguros,
que você precisa pagar e esses seguros eles vão vencendo a cada determinado período, né? Ahn, É o seguro de incêndio, tem um seguro também que é relacionado caso a casa caia, Hum, né? E vamos dizer assim, e você, as suas coisas dentro da casa precisam também estar seguradas juntamente com as coisas da pessoa que é dona da casa. Então, isso tudo também é um seguro, né? E além do mais, existe, no meu caso, tem uma empresa que fica responsável pela manutenção da casa. Caso aconteça alguma coisa, sei lá, uma tomada pare de funcionar, Hum, precise trocar alguma coisa que seja de grande importância para a casa, eu entro em contato com essa empresa. Eu não falo com o Oyasan, né, que seria o dono da casa. Né? Eu falo direto com essa empresa faz o que tem que fazer e comunica ele, né, para avisar, olha, o seu inquilino fez isso, isso, isso e já está resolvido. Né, que é justamente eles contratam essas empresas para não serem incomodados, né? Afinal de contas, os caras estão fazendo outras coisas. Então, certo. se você pegar tudo isso aí, também é considerado luva, né? Ah, Essa luva certo. que você paga para o indenizatório, você não vai pagar mais. Mas esses seguros vencem. Então você a cada ano, se eu não me engano, a cada um ano, a cada 2 anos, você tem que pagar esses seguros, Então né? não é a Então mesma luva, não é a mesma luva. É, você não é a aceita mesma os luva. outros Não. seguros. Você vai pagando eles. Tem um que vem, no meu caso, tem um que vence de ano em ano, tem um outro que vence em 2 anos. Só que quando você faz a renovação do teu contrato, você tem que pagar um valor de renovação, né? Então Entendi. você paga esse valor de renovação e tá tudo certo. ele Então, é ok, caro? até aí. Por exemplo, Não. se você fosse pegar o valor da luva que você pagou e esse valor, qual seria a diferença? Quanto foi de luva e quanto foi de Nossa, renovação? não, de luva foi muito mais, cara. Foi quase 300 mil de luva. E esse Hum, valor de renovação foi 16 mil. nossa. E pouco. Nossa, Ah, então caramba, É, esse meu conhecido é o que você falou, ele estava parcialmente certo, tá só que sabendo legal. em termos de valor é muito diferente, né? Porque o que ele comentou comigo foi, sei lá, você vai pagar 200 mil de luva, gente, para contextualizar, 200, 300 mil, 300 mil seria o salário de uma pessoa que trabalha bastante e ganha relativamente É um bem, né? salário alto, é. não é um É um salário salário, É um normal. valor, assim, limpo 300 mil é um valor alto. é um Nossa. valor É alto, muito né? alto, Sem é. desconto nenhum, é um valor bom. Nossa, Então, assim, você nunca pode, ganhei isso. chegamos perto, vai, uma vez, mas, Só, só. Então, Ah, Fabrício é rico, mora em casa. Ah, não. Sou rica! Eu sou rica! A gente mora no CDHU, então não precisa Cara, falar mais nada. Então, gente, para não. contextualizar, 300 mil, que é um valor alto, é um trabalhador aí que faz hora extra, geralmente trabalha aí 11 horas por dia. Para você entrar numa casa, essa luva é o salário inteiro de um mês sem descontar nada, né? Não Então desconta é nada. caro. É caro, mas assim, é pagável, tá, É gente? A pagável, gente é. fala, nossa, que caro. Como quem diz assim, meu Deus, parcela em É. 50 vezes. Não, gente, você vai, Se você se planejando, né? planeja, junta aí uns 3, 4 meses, você consegue pagar. Dá. Você consegue. Não é um valor inalcançável, né? Na Sim. Isso, verdade, é. uma das coisas aqui que eu gosto de conversar com as pessoas é justamente isso, né? Existe muita coisa assim que, em comparação com o Brasil, são coisas inalcançáveis em curto período de tempo, né? Ah, Como, por sim. exemplo, tipo, enfim, você juntar essa quantidade de dinheiro, né, no Brasil, que você converter, logicamente, é bastante custoso por conta do cotidiano da gente no Brasil, que tem bastante coisa que você tem que pagar, e as coisas não são baratas. Né? Uhum. Aqui você ainda tem condições de, né, dar aquela esforçadinha e tal, juntar um pouquinho, apertar ali e aqui e conseguir esse valor, que é um valor alto, não é um valor baixo, né? É, Assim, e o lance de apertar o cinto no Japão e apertar o cinto no Brasil são coisas muito diferentes, né? Porque assim, é, aqui no Japão, infelizmente, eu diria que no Japão você apertar o cinto é você abrir mão de alguns luxos idiotas, às vezes. Tipo assim, realmente que não. Por exemplo, poxa, eu vou comer fora A três vezes gente por comia semana. fora todos os dias, Ou quase. então vamos colocar, você come 3 vezes fora por semana. Aí você, não, vou apertar o cinto, vou comer uma Uma vez. vez, Quer é. dizer, você vai continuar tendo o lazer, o seu luxozinho ali, mas Mas com menos frequência, só isso. sabe? Ou então, ah, né? Esse tipo de coisa. Agora, às vezes no Brasil, você apertar o cinto, putz, ele requer. Às vezes você conseguir coisas básicas, você tem que diminuir isso, né? É é complicado. o fato, é o famoso vender o almoço para comprar janta, né? Na É verdade, exatamente Exatamente, isso. é. que a Mas, ô gente faz no Fabrício, Brasil. eu tô curiosa assim, ó, tipo assim, como é que vocês fizeram? Vocês foram em várias imobiliárias?
Foi um amigo que indicou? Como é que foi? Tipo, eu quero alugar uma casa também, como é que eu começo? Então, a gente, cara, isso foi sensacional. Eu procurava casas, na verdade, no Facebook, né? Porque virava e Ah, mexia aqueles grupinhos, né, de sim. vendas, assim, aparecia alguém que, casa tal alugando, né, direto com o dono. Aí eu procurava essas casas, mas na época que eu estava procurando, não tinha nenhuma, ninguém queria alugar casa na época. Então aí eu peguei, né, respirei fundo, né, olhei para cima e falei, eu vou ter que ir na imobiliária, né? Tem uma imobiliária aqui na região que eu não sei se tem na região de vocês, mas eu acredito que sim. Se Uhum. chama Mini Mini, o Tem, nome da imobiliária. Mini, acho que tem, tem, né? tem, eu já ouvi, já É. li essas Então, partes. aí eu fui lá porque haviam me falado que havia intérprete nessa que eu estava para ir, né? Aí eu fui, né? Vamos lá, tem intérprete, então felicidades, né? Uhum. Só que cheguei lá, o intérprete, né? Que na verdade era um dos atendentes, ele havia saído da firma, né? Então só tava o rapaz mesmo falando em japonês. Mas, cara, ele foi tão atencioso, foi tão assim, naquele sentido, cara, você não vai entender, então eu vou pegar aqui o Google para poder te ajudar e tal, aquela coisa toda. O cara foi tão atencioso que eu falei assim, cara, então vamos continuar, Uhum. Legal. né? Poxa, ele pegou, mostrou pra gente vários apartamentos, né? Mas eu falei pra ele assim, cara, não tem casa. Ele falou assim, cara, olha, não tem, mas tem esses apartamentos aqui. Ele mostrou vários, né? Uhum. E aí no dia seguinte, não minto, eu cheguei em casa, depois que eu fui ver os que eles tinham para me oferecer, ele perguntou quais que eu queria ir verificar, eu apontei qual e qual. Aí eu voltei para casa, no dia seguinte, no mesmo dia ele mandou um e-mail dizendo que tinha uma casa disponível. Ai, que legal. Só que a casa ficava muito longe, Ai, né? não é legal. Aí eu falei assim, conversei com a minha esposa, né? Falei, olha, então, tem essa casa aqui, ela é meio longe, né? Ela falou assim, vamos ver os apartamentos e aí depois a gente vai na casa, né? Uhum. Então tá, a gente pegou, foi, passou o dia, né? A gente foi num apartamento, ele levou a gente num apartamento, mostrou, né, e tal. Os apartamentos ficavam bem próximos do centro, né, da cidade, então era super bem localizado, né? Tinha um que era um supermercado, um supermercado enorme, era na frente praticamente, Caramba. Nossa. né? Então a gente falou assim, cara, legal, mas vamos ver a casa? Vamos Uhum. ver a casa. Aí ele pegou a rodovia e foi. E aí eu Puxa comecei a vida, ver que puxa a vida. civilização começou a desaparecer e Eita, começou a tomar danado. conta do mato. Eu falei, esse lugar é longe. Aí de Hum. repente apareceu um mini stop, né? E várias casinhas. E Hum. aí o cara entrou e tal, aí mostrou a casa, né? E é numa Gente, área rapidinho, bem ó. residencial. Só pra avisar, o Ministop é uma loja de conveniências É aqui uma do loja de Japão. Ah, conveniências. sim, sim, sim. É, não é das mais famosas, mas Uhum. vira e mexe você encontra. Não, Beleza. não é das melhores também, né? Eu também não gosto, não. Colocar na competição não é uma das melhores também. Não, Então, não. assim, ele mostrou a casa pra gente, né? Ela ficava bem numa área residencial aqui na cidade. Cara, a gente olhou a casa por dentro, assim, cara. A gente bateu o olho e falou assim, cara, eu quero ficar aqui. Não Apaixonou, né? importa que é longe, eu quero ficar aqui porque casa, né? Tipo, é tudo muito, tá muito bem arrumadinho e tal. Pô, tem garagem, aí no caso, a minha esposa tava tirando carteira, não lembro agora se ela tava tirando, ou já tinha tirado, não lembro, mas enfim, não tinha tirado ainda não, ainda tava tirando carteira, né? E aí, pô, quando comprasse o carro para ela, ia ter espaço, Uhum. né? E, pô, é térreo até segunda ordem, né? Porque tem um segundo andar onde eu tô aqui. Mas, assim, pra gente era perfeito. E Aí eu o falei, longe cara, que você se refere, é quanto mais ou menos? Quantos quilômetros? Quanto tempo dá do centro? é, de carro dá uns 7, 8 minutos. Ah, é Não é, Ah, pertinho? é que é assim, para os perto. padrões do Japão, talvez seja longe, né? Mas no Brasil isso daí seria, pô, né? A questão é que, por exemplo, onde eu morava, a minha sogra, por exemplo, né, que ela mora conosco, ela ia para o mercado a pé, né? Ela Ah, andava e ia no mercado. Eu, na verdade, também, a gente ia no mercado a pé, Era no prático, né? combine, O a gente ia a lugar. pé. Muito mais prático. E a gente economizava de gasolina também, né? Sim, sim. Então, essa é a parte importante, porque aqui eu tô falando 8 minutos de carro, a de carro. pé vai Sim. Sim. demorar um bocado, Meia né? hora. Então, assim, e o único ponto de comércio aqui que tem aqui perto, né, sem ser as Bike, né, que são aquelas máquinas de, de refresco, né, de Bebida. refrigerante automática, é o diacho do mini stop. Só tem isso. Ai.
né? Mas, assim, de carro eu consigo chegar numa cidade aqui próxima, do lado, na verdade, que tem mercado 24 horas, ou tem o centro, tem muita coisa, dá pra fazer. Por isso que eu falei, cara, que se dane, eu vou morar aqui. Sim. Afinal de contas, você tem carro, né? Seria Tem. complicado se você quisesse fazer essa mudança sem ter nenhum meio de transporte, Rapaz, aí não ia dar. Nossa, então, né? não Ou daria. tá de Aí não bike, né? daria. Tá de bike, pô, eu vou alugar essa casa aí. Aí complica, né? Assim, tem gente que até consegue, né? Afinal de contas, tem o pessoal que tá mobilizado na vontade ali, vamos lá, né? E tal, mas assim, como é comigo, eu me conheço, eu sou grande, na época eu estava muito gordo também. Eu falei pra mim, cara, bom, eu tenho carro, a gente com carro consegue alcançar os lugares que a gente precisa, então olha, tá bom pra você, né? No caso, pra minha esposa, pra minha sogra, ela falou assim, tá ótimo, então vamos ficar por aqui mesmo. É, vocês, ainda bem que vocês têm carro, porque são 7 minutos de carro, então ainda bem que vocês Sete têm o não, carro, se são não oito. fosse. 8. Oito 8. minutos de 8 minutos. diferença. E aí, então, foi fácil, assim, tipo, o que que eles exigiram de você pra conseguir alugar essa casa? Olha, na verdade, assim, as exigências particulares, eu acho que não houve nenhuma, né? Exceto Além da dinheiro mesmo. alma. É um dinheiro que, assim, você dói um pouco de você chegar e falar pro cara, olha só, então, eu vou pagar aqui, né, a luva e tal. E aí eles, não, então deu X, e aí tu. Mas você teve, tipo, precisava, o casal precisa ter uma renda X, tem essas coisas assim ou não? Assim, tudo tem. Na verdade, acho que não só para alugar casas, tudo tem, né? Na verdade, bom, vamos lá. Procurando as minúcias desse detalhe, né, dessa situação. Cara, sim, o fato da gente estar trabalhando numa firma e, de certa forma, durante um longo período, né, no caso da Bia, né, melhor ainda dizendo, que ela estava na empresa dela já fazia bastante tempo, né, e eu estava trabalhando também já há algum tempo, mas não tanto quanto ela. Isso pesa bastante, né? Porque eles entendem que você tem condições de se manter, então vai ter condições de pagar o aluguel. Desculpa te cortar. Você acha que provavelmente se você é uma pessoa que pula de serviço em serviço, você acha que talvez fique difícil de aprovar? Um pouco. Um pouco, porque a gente estava lidando não somente com, não é com uma firma, né? Como, por exemplo, se você vai alugar um apartamento, por exemplo, aquele Léo Palace, né? Que é Sim. vamos dizer, são apartamentos bastante conhecidos aqui na região, né? Tem vários Léo Palace em tudo quanto é lugar, assim. Você está lidando com uma empresa, né? Então, assim, eles não vão assim, ser vão ser criteriosos, vão, mas não vão ser tanto quanto se você estiver lidando literalmente com o dono da casa, né? Então aí ele já é um pouco mais assim minucioso, sabe, nas exigências, né? Como por exemplo, é muito difícil, assim, não é muito difícil, mas assim, tem sim uma dificuldade, né? Eu não consigo mensurar como, mas tem uma dificuldade para estrangeiros conseguirem alugar casas. Existe essa disparidade e é uma coisa até mesmo meio chata às vezes, porque hum, você simplesmente não consegue alugar uma determinada localidade porque você é estrangeiro, né? Porque os donos não querem, porque a empresa não quer, Tem né? isso, né? Logicamente, eu acredito que isso seja por conta de históricos, né? Deve ter acontecido alguma coisa envolvendo estrangeiros e, bom, isso deve ter se tornado uma regra e aí, a partir daquele momento, ele acabou, né? O dono ou, enfim, a empresa, a imobiliária e tal achou que por melhor não, assim, pelos outros condôminos, né, e tal, é melhor não alugar casas para estrangeiros, né? E Então, assim, talvez, nesse nosso caso, a gente conseguiu um dono que não se importava com isso, né? Então, talvez também uma barreira linguística que possa haver, né? sim, também pode ter, existe essa possibilidade também. Assim, é um negócio chato, né, de se falar, né, por conta dessa questão de discriminação, né, que existe aqui no Japão, que é bastante difundida, principalmente quanto menos estrangeiros houverem nas cidades, mais forte essa discriminação vai acontecer em dados pontos, É verdade. porque não é, e assim, uma coisa engraçada, não é por mal. Eu não vejo isso por mal. Sim, Eu não sim. vejo assim, eles não querem porque por maldade. Não, é porque eles desconhecem o seu jeito de viver, É. né? E uma das coisas que os japoneses prezam muito aqui mesmo é o cotidiano deles, né? A calma deles, o descanso deles, né? A privacidade deles, principalmente, né? Embora muitos
estejam interessados também na sua privacidade. Mas tudo bem, a É. gente tem esse detalhe, né? Mas Mas, eu acho que vale, desculpa, né, te cortar, mas vale comentar que, lembrando que o Japão é uma ilha, primeiro disso, né? é, Então, tudo que tem aqui dentro do Japão sempre foi muito exclusivo daqui já há muitos séculos, né? Então, sim, tipo sim, assim, sim. eles nunca tiveram que lidar com pessoas de fora como tem que ser hoje. Então, você imagina como é durante séculos você ter um certo costume e de repente, vamos colocar aí, num tempo histórico, desde quando tem, desde 1890, eu acho, alguma coisa assim, que o Japão abriu as portas, né? Alguma coisa assim. Então, assim, se você Ah, fala num tempo histórico, isso é curto, é pouco, parece muito, mas é sim, pouco. Então, assim, é uma coisa. tá enraizado, É, né? você percebe o quão. É porque o Japão, uma coisa assim que é engraçada, você percebe o quão o novo e o antigo eles tentam casar em todos os âmbitos. Então, É coexistir, verdade. exatamente. A cultura deles, né? Essa parte tradicional, ela tenta casar com a atualidade em diversos âmbitos. Eles tentam fazer isso coexistir, né? E infelizmente, na grande maioria das vezes, essa parte xenófoba, né? Mas não xenofobia do sentido do cara pegar e não gosto de você porque você é isso, porque você não, não, é porque você não é japonês. Você não É. faz parte dessa cultura, né? E aí eu não sei, eu não consigo te prever. Eu não sei como é que você vai reagir com relação às minhas coisas. Uhum. Entendeu? Por isso que, tipo, é muito engraçado isso. Tipo, lógico, para nós brasileiros, né, que a gente está acostumado com diversos tipos de preconceitos no Brasil, né? Quando a gente chega aqui e a gente recebe mais um, a gente não fica feliz, né? A gente fica, nossa, pelo Uhum. amor de Deus, caraca, eu vim de longe, tô recebendo preconceito aqui também, Pô, né? século XXI, né? A gente cobra a mesma coisa, Exatamente. né? Pô, o povo de mente fechada, século XXI, como assim, né? Aquela coisa toda. Mas se você parar um pouquinho para pensar, observar a história do lugar, né? Os erros, né? Também vamos conversar sobre isso, Sim, dos que esse estrangeiros, país claro. cometeu, aquelas coisas todas, né? Então você consegue entender que o comportamento deles com os estrangeiros é justamente por medo de não saber como que você vai reagir com relação ao cotidiano deles, É. né? Então, assim, por isso que o japonês é muito comedido, ele é muito silencioso, ele não, assim, lógico, a maioria, tá? Existem exceções, lógico, não é todo mundo Sim, assim, claro. né? Mas eles tentam excluir o fato de que você existe para eles continuarem sobrevivendo, né, a vida deles. Eles não Exatamente. vão lá te incomodar. Né? Aí você pode sempre, a gente pode se sentir assim, caraca, eles não estão me incluindo. É porque eu não sei como é que você age, cara. Eu não sei como É é que você verdade. é, E né? falando nisso, falando exatamente nesse contexto, como é que os seus vizinhos receberam vocês? Uma família de estrangeiros num bairro que parece ser muito japonês, não parece ter mais estrangeiros? Tem mais estrangeiros aí? Não, tá bastante difundido. Eu É. acho que tem um brasileiro ou outro aqui, mas nós ainda não nos encontramos, né? Mas Assim, talvez não morando em é, casa também, né? todos moram em casa. Não Tá tem em casa também. apartamento aqui perto. Ah, não tem a É base. tudo casa. E aí, como é que É foi a tudo casa. reação dos vizinhos? Ficaram curiosos? Então, Ficaram bisbilhotando vocês? é, então a questão, na verdade, é importante até ressaltar. Eles são muito curiosos, né? Hum, Extremamente curiosos, né? Mas assim, a minha vizinhança, por exemplo, são de pessoas bastante idosas, né? São hum, bem idosinhos, né? A grande maioria deles, então são todos muito quietos. Assim, mas eles ficam observando como é que você se comporta, né? Aquela coisinha de abrir a cortina, olhar, e aí quando você olha e fecha de novo, sabe? Aquela coisa assim, né? Eles não são amigáveis no primeiro momento, hum, sabe? Não é aquele povo caloroso que você chega e fala, e aí, tudo bom? Chega mais. Não, você não vai encontrar isso, né? uhum, Eles são bastante na deles e eles esperam que você respeite isso, né? uhum. Foi uma das coisas até que, quando a gente chegou aqui, tem um ritualzinho, né, que o pessoal fala para você fazer, que é você pegar, ir nos vizinhos, levar uma toalhinha, né, que Uma foi roupa, um pacotinho de arroz, Onegaishimasu. né? Para você dizer que você está chegando, né? Aquela coisa toda, me tratem bem, por favor. Então, a gente não fez isso, né? E a gente já estava morando aqui há algum tempo. Eu não vou mentir, eu sabia que eu tinha que fazer, mas eu fiquei muito num pé atrás porque eu não sabia como fazer, né? Ah, E aí Sim. eu acabei pecando em não fazer por tentar ser precioso demais, em tentar fazer certinho, né? Eu acabei não fazendo. Acabou passando o tempo, e você não fez, né? Eu perdi o timing, literalmente, né? E assim, Inclusive, desculpa te cortar, mas assim, tem um negócio interessante que eu descobri
que se você for dar um pacotinho de arroz também aparentemente é uma coisa que existe, né? Que quando você se muda para uma casa nova, você dá para os seus vizinhos próximos ali, né? E Sim, tem diversos tipos de presente que você pode dar, né? Alguns deles são bem gerais, assim. Eu não vou conseguir dizer para você qual que é qual, né? Mas assim, tradicionalmente tem alguns que são melhores de você presentear do que outros, né? Eu, na verdade, não sei. Mas assim, eles atualmente, né, já conhecem a gente, já sabem que a gente mora aqui, sabem que nós somos estrangeiros, aquela coisa toda. De vez em quando eu tenho contato com alguns deles, né, mas assim, é muito breve, é o famoso contato do, né, olá, tudo Matsui, bom, aquela né? coisa. Então, passou-se o tempo, você esqueceu de cumprir uma O dessas protocolo, regras, né? esse protocolo Protocolo. japonês de entregar Eu só presente para as espero que eles pessoas. não, eu só espero que eles não estejam chateados comigo por causa disso, né? Mas assim, não, desnecessário, né? Porque eu me encontrei com algumas pessoas quando teve o Hanabi, né? Porque como você mora num bairro, assim, né? Que é super residencial, eles têm os Hanabis próprios deles, né? Ah, Aí junta a galerinha interessante. lá, aí você vai lá, eles comem uns picolé, aquela coisa toda, né? Tipo, tem Sabe aquele que gira um negocinho pra sair o. Isso! É esse daí, né? Não, e tem a Copos de mão, dancinha né? também, né? Tem a musiquinha e a galerinha dançando em volta, né? Aquela coisa toda de fazer Legal. os odori básicos lá, né? E aí eu Bacana. conheci a pessoa que é responsável pela associação do bairro. Porque sim, você tem uma associação do Ah, bairro e você precisa prestar contas com essa associação. Caramba, tipo o hein? quê? Que tipo de Tipo, prestação de conta? dinheiro. Ah, é Você mesmo, tem que é? pagar. Caramba. Porque, assim, se você chegar no bairro, cara, você não encontra nenhuma sujeira. Nenhuma, Ah, nenhuma. O chão, assim, é quase. Dá pra comer no chão. Mentira, não dá. Mas É. daria. É sei. muito limpo. As canaletas também são bastante limpas, né? Os parques, assim, são bem cuidadinhos, né? As áreas do lixo também são todas bem limpinhas, né? Não dá. Os guaxinim não vão lá o tempo todo, né? Não tem muito corvo. Mas isso tudo é porque alguém está fazendo, né? Normalmente, quem faz são os próprios moradores, que num passado muito antigo costumavam fazer mutirões para fazer essas limpezas todas. Hoje, Hoje em dia reveza, né? Hoje é vez de hoje em dia tal reveza. fulano. Só que nem todo mundo tem tempo, né? Tá todo Hum. mundo aí com seus nicotar resolvendo a vida, né? Aquela coisa toda, trabalho aqui, trabalho ali, ninguém tem tempo. O que que acontece? Então eles resolveram pegar e formatar esse Ah, serviço em Ah, dinheiro. terceirizado. Que aí todo mundo paga um valorzinho X, né? Que é para justamente fazer como é que eu posso dizer? Para custear, né? Essas necessidades todas, né? e quanto Assim, que é? É mensal? eu pago por ano, né? Ah, Ah, por por ano. ano. Por ano é um valor que você tem que pagar, que chama matometer, né? É o valor que você paga de uma vez só por ano, né? Se não me engano, a última vez que eu paguei foi 16 mil, uma coisa assim, né? Ah, Mas é tá por ano. razoável. Pô, como é por É. ano, É né? por Ok. ano, por ano. Vem o E boleto na sua casa? Ou... não vem o cara cobrar mesmo. Vai o seu barriga Vai o lá. seu Vai o seu barriga lá. barriga Paga o lá do Literalmente, aluguel. o aluguel. seu barriga vai lá e estende a mão e você paga, né? E Caramba, às vezes assim, eu acho que eles avisam, né? Porque já pensou te pegar de calça curta ali, Já se tá sem grana, pensou? velho? não, já aconteceu já comigo. Na verdade, no primeiro dia que eu vim trabalhar, que eu vim morar aqui, eu não sabia que tinha que pagar esse negócio. Quer dizer, eu sabia, mas não sabia quando que tinha que pagar. Aí então a moça veio na minha casa, né, e falou: Olha, então, né, no bom japonês super polido, bem, né? Olha, desculpa, então tem o dinheirinho aqui da associação que você tem que pagar, aquela coisa toda. Aí eu já peguei e mandei o Brasileirão. Pode pagar parcelado? Né? Hum. Aí ela disse, não pode, né? Infelizmente tem que ser tudo de um dia só, de uma vez só. Aí eu, bom, hoje eu não tenho. Quando que eu posso? Aí ela falou um dia, né? Eu, beleza, fechei a porta, falei com a minha esposa, olha, então, quebra o porquinho lá, que a gente tem que pagar essa moça, né? Mas assim, não tem outro jeito, né? Tem que fazer esse pagamento e também tem ainda um rodíziozinho
que eles fazem para limpar a lixeira, né? Aí chega um caderninho na sua casa e aí você tem os horários lá que você tem que ir lá para fazer a limpeza da lixeira e tal, né? E todo mundo recebe isso, né? Mas assim, no mais tá tranquilo. E essa limpeza é mensal? De quanto em quanto tempo? É a sua vez, vamos dizer. Demora para chegar a minha vez, hein? É porque são muitas pessoas, né? Porque roda o bairro todo, né? Tem um caminhozinho, na verdade, que até tem um mapinha que eles mandam junto, que diz aonde é que começa e aonde termina, né? O rodízio das pessoas demora para chegar aqui. Na verdade, para você ter uma ideia, já passou para cá, né? Já passou daqui de casa. Mas acho que agora, se voltar aqui, eu acho que só vai ser ano que vem. Caraca! E é legal deixar Nossa. explicado isso, que o lance do lixo, que nem no Brasil a gente coloca o lixo ou no cantinho na frente de casa, Na ou, parede ou tem mesmo. aquele negócio na parede que você põe, aquele suporte, ou Sim. aquele... No Japão, você tem uma cabine de jogar o lixo, né? Eu vou colocar fotos aqui, É, gente, pra vocês isso verem aí, como é que assim, todo mundo que tá naquela rua ali, ou no bairro, sei lá, ele vai naquele mesmo ponto jogar na caçambinha de lixo, né? é. Então é interessante dizer isso porque às vezes as pessoas, mas como assim, né? Limpar o lixo, né? É isso, limpar O esse container, é o espaço espaço onde joga o onde, lixo, né? onde a comunidade Exatamente. coloca. Certo, certo. Eu acho que até vale mais no futuro, né, a gente fazer um vídeo relacionado a como é que funciona, né, uma dessas, entre tantas outras coisas, né, essa situação de lixo aqui no Japão, que é um negócio, assim, surpreendente, né, de como que todo mundo faz certinho, né, Sim, todo é mundo, um bom todo mundo tópico. mantém, né, e é quase, quando cheguei aqui não sabia como é que funcionava, é quase você fazer um curso, né, É de verdade. reciclagem, né, para você entender o que que vai, o que, quando que é coletado, enfim, é bem interessante. A gente pode pegar e pensar em fazer um videozinho sobre isso. Legal, vamos, bora Ô ver isso. Fabrício, aí me surgiu uma curiosidade aqui. Já deu alguma treta de vocês com os vizinhos? Algum Já, BO já deu? Conta pra nós, fofoca, fofoca, gente. Boa noite. Acabaram de encontrar a pessoa mais fofoqueira do mundo. Segundo relatos, ela não faz outra coisa a não ser fofocar. Vamos já, ouvir a já. fofoca. Na verdade, eu fiquei até meio chateado porque isso aconteceu, eu não estava em casa, né? Ah, Eu só cheguei em casa e fiquei sabendo o que aconteceu, né? Mas assim, não foi um super BO, barraco rolou, né? Chamou o Celso Russomano, aquelas coisas todas, não. É, não, foi só uma situação que eu não gostei, realmente eu achei fim da picada, na verdade, mas depois conversando com algumas pessoas que também moram em casa, me disseram que é super comum. Isso é super comum de acontecer. E aí eu fiquei assim, poxa, é super comum, mas por quê, né? Enfim, vamos lá. Um dia tava a minha sogra, eu acho que estava em casa aqui, e aí bateram aqui na porta, né? Aí ela atendeu, e aí tinha uma senhorinha conversando com ela mas bastante enérgica, sabe? Falando assim, tipo, com vontade e determinação. E aí, tudo bem, a minha sogra ficou ouvindo aquela coisa toda, né, e tal. O que que a senhorinha queria dizer? Ela queria falar pra gente que era pra gente cuidar melhor do nosso quintal porque tava muito feio. Pronto. Verdade, eu ouvi falar disso daí. Que que, Só o isso. amigo do trabalho falou dá que... um gatinho pra essa véia cuidar Não, das sete não, vidas do gato, meu Deus do Jé, céu. o nosso amigo de trabalho falou que se você não deixa o mato crescer, tudo ali, por exemplo, você tem uma árvore que está ali mais ou menos no seu quintal, cai as folhas, aí o pessoal acha ruim por quê? Porque daí bate o vento, leva a pessoa limpa o quintal, bate aquela folha lá, era sua. Então, aí você tá, tipo, atrapalhando a limpeza dos outros. Tipo assim, seu Meu quintal Deus feio do tá céu. estragando o visual do bairro que é todo limpinho. Ah. Então, tipo assim, não tem um problema exatamente você não fazer, mas você fica muito mal visto por isso. E aí, o que E Então, sim, vocês é fizeram? isso mesmo, então. é basicamente isso, basicamente isso. Tipo, a primeira coisa que eu achei chato, na verdade, é a forma como ela se endereçou para nós, né, para minha família, na verdade, para fazer esse tipo de constatação. Realmente, ela não tá, ela não tá errada, porque realmente nosso quintal não tá muito bonito. Ainda não está, porque é uma novela para conseguir cortar mato aqui no quintal, aquela coisa toda, mas vamos lá, né? Nesse sentido, eu tenho que dar razão para ela. Realmente, eu precisava cuidar do quintal. E logo depois que ela veio reclamar, funcionou, deu super certo, que eu fui lá arrumar, né? Mas eu achei assim um pouco invasivo, né? A atitude dela, né? De vir até a casa e falar: Ó, seu quintal tá feio.
arruma isso aí, né? Aquela coisa toda assim, Da hora. dessa maneira, sabe? Bastante enérgica. Uhum. Porque, assim, uma coisa que eu acho que é engraçado, eles não falam isso comigo, Ah, né? Eles falam com a minha sogra, eles falam com a minha esposa, vamos porque, dizer assim, bom, eles elas têm. pegam uma pessoa mais frágil, vamos dizer assim. Aparentemente, a Bia, né, no caso, minha esposa e a minha sogra, elas têm, assim, uma aparência mais nipônica, né? Então, assim, para eles vão falar com ela e elas vão entender. Ou também elas têm uma aparência mais, menos, como é que posso dizer assim, ameaçadora, no sentido de se eu for enérgico com essa pessoa, ela não vai ser enérgica comigo, Uhum. né? Então, elas conseguem se prevalecer nesse sentido. Agora, comigo, dificilmente eles fazem isso porque eles acham que eu vou brigar, que eu vou, enfim, espernear, sair batendo, aquela coisa toda. Então, eles não vão falar comigo. Eles vão esperar eu sair para Nossa, ter esse tipo de conversa com quem sobrar, entendeu? que trairagem. Então, é feio demais. Mas é uma coisa assim que aqui acontece que parece ser comum, né? E aí eu fiquei super chateado, porque afinal de contas, poxa, vai falar com ela para falar essas coisas, não tem nada a ver, né? Podia ter falado comigo. Então, sei lá, feito da forma como eles sempre fazem, deixa um papelzinho no seu na sua caixa do correio, né, para falar com você mais tarde. Isso já aconteceu comigo no apartamento, né? Eu recebi um papelzinho dizendo, ó, você está fazendo muito barulho, né? E aí a gente, opa, olha só, a gente recebeu aqui Só que eles não dizem quem foi, né? Logicamente, fica a teu critério, né? Então, ó, tá fazendo muito barulho. Aí tá aqui o papel, aí você fica, não, beleza, então não vamos fazer mais barulho, né? Aí, aqui na minha casa não foi. Ela veio aqui pessoalmente, né? Fazer esse tipo de coisa. Aí, como eu sou sempre partidário, né, do deboísmo, né, não sou adepto do BO, né, vou causar um estardalhaço, né, e tal. Não, tudo bem, vamos lá. Fui lá ver o quintal, realmente estava bastante bagunçado, tinha umas graminhas assim crescendo na rua que tinha que tirar, que atualmente até não tem que fazer isso de novo. Fui lá, tirei, beleza, resolvido. Nunca mais também apareceram, né? Então, um BO bem simples, mas acontecido, né? Ah, e é que dá um negócio assim na gente, né? Tipo assim, mano, que você tá olhando pro meu quintal, mulher? Vai lavar a louça, vai fazer alguma coisa. É uma coisa assim que eu falo, né? Tipo, eu não vou ficar cuidando da vida alheia, né? Tem mais coisas pra fazer, né? Talvez, na verdade, se eu tivesse menos coisas pra fazer, eu teria arrumado o quintal antes, né? Aquela coisa toda. Mas Mas é é da comum aqui, eu já, cultura, já tá é, enraizado. É Já assim eu já voltou, mesmo, vi né? voltando já, né? relatos diferentes sobre coisas também assim, sabe, do Arco da Velha, coisas assim absurdas que eles, na verdade, se sentem na necessidade de vir até você para falar a respeito, mesmo que não fale sobre eles, não tenha respeito com eles, a eles, né, não tenha respeito a eles, eles vão vir falar, porque de certa forma para eles incomoda, então eles vão falar, né? Barulho a gente até entende, né? Mas se for uma coisa mais privada, assim, para vocês falam, poxa, mas por que que você tá fazendo isso? Aquela coisa toda. Então, é sempre. É uma coisa assim que você vai ter que ficar alerta. Se você for querer morar em casa, né, fique ciente de que seus vizinhos estão te observando. Né? Não importa, eles não estão te observando, eles estão querendo, assim, estão sabendo o que você está fazendo, você está falando lá de fora e olhando para o teu quintal também. Pudesse me dizer se você soubesse o que fazer, o que você faria? Não se assuste se isso acontecer, né? Não se assuste. Na verdade, eu penso assim: espere que vai acontecer em algum nível. Ai, Então, Em assim, para algum gente. você nível que vai está acontecer. pensando em alugar uma casa, ó, cuide do seu quintal. Se você já tiver alugado uma casa, cuide do seu quintal, seja comedido com os altos barulhos, não faça rave até as 10 da noite. É, É não é? importante esses detalhes. Mas, ô, Mas uma Fabrício, coisa que eu acho, desculpa, até não, mesmo pode continuar, antes, só pode para continuar. finalizar, né, uma coisa que eu acho que é extremamente importante, que é uma coisa que eu ainda não estou conseguindo fazer, bom, japonês, aprender o japonês para melhor se comunicar. Porque se Hum. você se comunicar com os japoneses na língua deles, cara, eles te recebem de braços abertos, vira uma É Verdade. festa, diferente. você ganha docinho, é tudo diferente, né? A tratativa é outra, porque eles conseguem te acessar. É justamente esse ponto. Você não fala com eles, eles não falam com você, então tem essa barreira linguística gigantesca que para eles né, é uma situação assim enfim,
Eles não gostam, eles não vão te incomodar, mas se você fizer alguma coisa, ou se alguma coisa no bairro acontecer de diferente, eles vão olhar pra você porque você é o diferente. Fabrício, e pensa. Tipo assim, se você sabe o japonês, você pode ir lá e explicar certinho, assim, com todas as palavras. Olha, Exatamente. não foi por mal, me desculpe. Ó, prometo que eu Sim, vou sim, sim, tentar. sim. E ao passo de que, se você não sabe falar isso, e aí fala de qualquer jeito, e vai dar a impressão de frieza, de Às vezes repente, não vai você ser. até tá explicando com um pouco Nihongo que você sabe, mas a forma que você sabe é uma forma mais rude, não é a forma correta para você estar explicando para uma senhorinha, né, para uma pessoa de mais idade E assim, aí né? pode causar aquele pensamento, olha só que mal educado. Ah, Exato, tá fazendo de exato. propósito, né? Então, É. esse que é a importância de você saber direitinho o que você vai falar, né? E como Saber falar. a forma correta, né, como É lidar. que, infelizmente, aqui existem segmentos que você precisa aprender para conseguir fazer coisas que no Brasil, pra gente é super tranquilo, né? Cara, assim, lógico, com exceção de você falar com a polícia, com um juiz, com um presidente ou com alguma coisa assim, né? Ou com seus pais, aquela coisa, você sabe que você pode usar qualquer tipo de linguagem para se explicar, né? O importante é a mensagem, né? Aqui no Japão, na verdade, eles têm essa necessidade de você, não somente pela mensagem, mas também pelo meio que você está usando, de se endereçar com determinadas pessoas, principalmente se elas forem idosas, se elas forem de cargos mais altos que o seu, se elas forem, enfim, de uma condição, vamos dizer, superior, por exemplo, o cara é, sei lá, alguma coisa do imperador, ou é o próprio imperador, você tem que saber lidar com essas pessoas, né? É, Você cara, não vai simplesmente usar o mesmo japonês que você usa na fábrica com essas pessoas, e aí é um outro caminho, né? É exatamente. verdade. Eu ouvi até falar, tem um vídeo, né, de um japonês que fala inglês explicando. É um vídeo antigo já, talvez você tenha até visto. Como se insulta um japonês. Tipo assim, né? Esse que era o lance do vídeo, né? Você deve ter visto. E aí o cara falou que, por exemplo, se você comparar com o inglês ou mesmo o português, o japonês ele não tem insultos. O japonês que eu digo a língua, né? Não tem insultos tão pesados quanto o inglês, por exemplo, ou quanto o português. Os insultos conhecidos, bacá, arro, são coisas, você é bobo, né? Seu É, idiota. Não tem algo pesado mesmo. Então o cara falou assim, que se você entra numa briga de trânsito com uma pessoa que ele não conhece ou é mais velha, tudo, o melhor jeito de fazer o cara ficar pé da vida com você é você ter uma tratativa com ele como se estivesse falando com alguém inferior. Tipo assim, é você usar o sim. palavreado é, é, rude, em termos assim. Você não tá xingando o cara, você só tá falando, se endereçando a ele do jeito que você não deveria falar com um estranho, do jeito que te ensinam a É, não falar é com um estranho. Uhum. E aí a o cara falta de respeito. é a falta de respeito. Ele vai ficar mais chateado com a sua falta de respeito do jeito que você está falando do que com um xingamento, né? Então, pra você ver o nível que é que você saber falar direitinho, né? Mas então é justamente esse ponto, né? No caso, quando você mora em casa, né? Que ainda mais quando você mora em casa e tem muitos japoneses morando em volta, né? Que você precisa pensar nessa questão do respeito, né? Quando eu morava em apartamento e as pessoas que moravam na minha volta ali, ou eram brasileiros, ou eram filipinos, ou eram vietnamitas, enfim, eram de outras nacionalidades, né? Brasileiros a gente já se entende, de certa forma a gente já tem essa, né? A gente sabe como é viver entre brasileiros, então a gente tá tranquilo ali. Mas quando você vem morar num lugar onde os japoneses são proeminentes, né? Pô, você tá morando no Japão, né? A gente tá morando num lugar onde só tem japonês, é normal, né? Uhum. Mas aí você precisa ter uma tratativa diferente. Você precisa se comportar um pouco mais, né? Para você não ter problemas, justamente pra você não ter problemas, né? Mas assim, no overall, né? Fora esse episódio, né? De 3 anos aí, um episódio, né? De problema. Eu acho que para mim Tá a bom, tá nossa bom. estadia aqui tá sendo tranquila. Então, você se arrepende de ter ido para morar em casa ou não? Você deveria ter feito isso antes? Com todos esses os gastos que envolveram, tudo, você acha que valeu a pena? Eu falei isso no outro vídeo, são mixed feelings, né? Na É. verdade, são sentimentos misturados, porque eu realmente, desde quando cheguei aqui no Japão, sempre quis morar em casa, né? E quando eu consegui morar em casa, eu não sabia que tinha tanta coisa que eu precisava me preocupar que, assim, fez com que morar em casa não fosse tão agradável assim como eu achava. Não, mas assim, se você colocar logicamente tudo fazer a somatória das coisas, no final
são positivas, tá? Então eu acho assim, cara, se você quer vir morar no Japão, pretende morar ou em casa ou em apartamento e puder escolher, mora em casa. Pode morar em casa com força que tá tranquilo. Né, Mas Fabrício, eu não me arrependo, não. o que Não me faltou foi o arrependo, manual não. de instruções, né? De como morar no É, Japão, né? manual de Exatamente. sobrevivência, né? Manual de sobrevivência. Se eles tivessem falado, olha só, você quer fazer isso, ó, lê isso aí, decide. Uhum. Cara, ia ser tão fácil, tão mais tranquilo. É, Mas não, eu não me arrependo, não. Eu acho que, cara, morar em casa, pra mim, foi um upgrade, cara, na minha qualidade de vida, né? Então, isso. foi muito melhor pra mim. Eu consigo descansar, eu tenho uma mobilidade maior, eu tenho melhor privacidade. Então, nessas coisas todas aumentaram, né, também. Então, acho que, assim, pra mim, tá tudo ótimo, né, nesse sentido. Lógico, mais gastos, a gente tem mais preocupações, né? A gente, enfim, ocorreram diversas coisas que a gente precisou tomar cuidado e tomar conta, e a gente precisa ficar alerta com relação a isso. E aconteceram sim, né? Algumas situações, principalmente quando teve terremoto, quando tem um dos alarmes aqui de casa começar a disparar do nada e eu não sabia o que fazer. Então, assim, são coisas que acontecem quando você mora em casa e você não tem o que fazer, você tem que lidar com isso, né? Você cresce um pouco também, de certa forma. Sim, Sim, com com certeza. certeza. Poxa, Fabrício, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência morando em casa, porque até pra gente, assim, dá, É dá até uma interessante, vontade, assim, de vamos na mobiliária amanhã, vamos ver umas casas aí para alugar. Porque, né? apesar de tudo, é o que você falou, tipo, é um upgrade na vida aqui no Japão, né? O E de sentimento, eu certa acho que o sentimento é forma, outro, né? De você eu chegar na acho sua que é casa, diferente. o sentimento de você chegar na sua casa, vamos dizer, bonitinha ali e tudo, e de Aham. você estar numa parte, num lugar como esse aqui. Eu acho que o Sim. sentimento é assim, É parece que um você pouco pertence mais diferente. Eu ao, acho. A sociedade né? japonesa, né, talvez tenha esse sentimento. Então, muito obrigada de verdade por compartilhar a sua história aqui com a gente. E se faltou, né? Se faltou alguma coisa que a gente Sim, esqueceu de perguntar, algum detalhe, pô, deixa nos comentários aí as dúvidas que é sempre bem-vindo, né? sim, Por com favor, certeza. né? Então, gente, bem, não esqueçam de se inscrever, de deixar o seu comentário, de compartilhar com a galera, com geral aí, tá bom? E a gente espera vocês no próximo vídeo. Obrigada, Fabrício! Falou, Fabrício, obrigado Mais uma aí. vez, Tudo obrigado. bem? Obrigado, pessoal. Valeu. Cara, um grande Muito obrigado e abraço. até a próxima. Obrigada, tchau, tchau.